Olá, pessoal. Nós estamos aqui em mais uma edição do podcast Visão 360, Vida e Negócios. E hoje é com alegria, com satisfação, que eu recebo um amigo e um profissional competente, uma pessoa que creio que vai agregar muito às pessoas que estão interessadas no nosso conteúdo, que é o Cárcius Azevedo, falando comigo diretamente de Brasília. Cárcius, muito bom dia, satisfação estar contigo. Queria que, para início de conversa, você se apresentasse. Olá, Almir. Também é uma honra, né, poder estar contigo aqui nesse podcast. Sempre é uma alegria. E, como eu tenho dito, né, a gente às vezes conhece uma pessoa e não imagina o que na frente vai acontecer, né, com esse encontro, né, e quantas coisas boas é possível fazer em conjunto, né? Então, eu sou Cassius, tenho graduação em História, mestrado em História Ambiental, tenho alguns cursos de especialização, como psicanálise, programação neurolinguística. De uns anos para cá, eu também estudo constelação familiar e cada vez mais eu me interesso em estudar o comportamento humano. Eu tenho 40 anos de experiência na área de gestão de projetos socioambientais e o que me possibilitou, até o presente momento, de conhecer diversas regiões do Brasil e, com isso, diversos tipos de comportamento, de culturas, né? Nós temos um povo aí muito interessante de ser estudado, né? Então, eu estou aqui hoje, Almir, trabalhando nessa perspectiva de projetos de vida, né? Eu acredito que todos nós precisamos ter, claro, qual é o nosso projeto de vida e, com isso, a gente trabalhar diversas dimensões do ser humano e da sociedade. Foi exatamente isso, Cárcius, que me motivou a te convidar, porque você tem hoje uma possibilidade de trabalhar tanto com o indivíduo quanto com sistemas organizados, sistemas sociais de amplitudes diferentes. E eu queria começar nossa conversa lançando para você uma pergunta. De tudo que você observa em relação aos projetos que você tem tido contato e as pessoas que você tem ajudado com o teu repertório aí de conhecimento, quais são as principais barreiras, quais são as principais dificuldades que você se defronta hoje, tanto no ponto de vista do indivíduo quanto do ponto de vista mais sistêmico? Fala um pouco sobre isso para a gente começar nosso bate-papo. Tá legal. Existem algumas expressões que, infelizmente, estão um pouco desgastadas, né? Uma delas são as crenças limitantes. A gente teve aí, de uns anos para cá, uma avalanche, né, de profissionais na área de coach que levantaram esse tema e, de alguma forma, popularizaram. Então, não deixa de ser também uma boa contribuição, né? Mas acontece que está um pouco distorcido, né? Isso aí, aqui, no meu ponto de vista. Mas eu vejo que é uma realidade, viu, Almir? Por quê? Porque nós temos que sempre lembrar que todos nós somos indivíduos que temos uma história de vida e que a gente é influenciado e influencia sistemas. A princípio, o sistema familiar da família de origem, que a gente deve sempre considerar como um aspecto, assim, digamos, balizar do comportamento da pessoa, seja a partir de influências culturais, seja a partir de visão de vida, de mundo, né? Então, quando eu comecei a entender isso, eu comecei a ver assim que a eficiência de uma gestão de projeto, ela se dá muito mais na percepção sistêmica do movimento das pessoas do que meramente em processos administrativos ou fluxos e processos dentro daqueles sistemas de gestão de projetos. Então, veja, dentro disso que eu estou querendo dizer, a gente vive contextos sociais que nos dão a possibilidade de entender como a gente funciona e como é que a sociedade funciona. Quando a gente começa a usar isso a nosso favor, a gente começa a ter um instrumental de informações que nos faz aumentar a nossa possibilidade de êxito nas nossas atuações profissionais, por exemplo, né?
E também nos faz perceber algumas, digamos assim, armadilhas que está sujeito qualquer pessoa a cair. E a principal armadilha que eu vejo dentro desse contexto, Almir, é a armadilha do vitimismo social, né? A gente, as pessoas em geral, elas estão dentro de um contexto de acreditarem que elas, e no geral, são vítimas. Ou vítima de um relacionamento, ou vítima da família de origem, ou vítima de um sistema econômico, né? Então, o primeiro ponto que eu vejo da gente destacar dentro dessa nossa conversa é a gente perceber até que ponto eu estou me colocando no lugar de vítima. Eu tive contato com um grupo de pessoas que tinham em comum o quê? O sentimento de vitimismo. Cada um dentro digamos assim, de uma intensidade. Mas é muito comum a gente se aproximar de pessoas que estão vibrando na nossa vibração. E a gente fica assim quase que retro se alimentando, né? Eu reclamo dos meus pais, você reclama dos seus pais. Eu reclamo da minha atual família, você reclama da sua atual família. Eu reclamo eu reclamo da situação econômica do país, você também reclama. Então a gente começa a ter assim, digamos, pontos comuns, só que pontos comuns de uma visão negativa da vida, né? Uhum. O que nos faz ficar preso dentro de um contexto social muito limitado, né? Então, assim, o primeiro ponto que eu destaco é isso. É com quem que a gente se relaciona, quais são as nossas afinidades de pessoas, com quem a gente tem mais, digamos assim, sinergia. Se aquela pessoa ela está vibrando naquela vibração de vitimismo, onde ela se coloca como o resultante de um processo em que ela não tem responsabilidade, né? E que, portanto, ela não cresce. Então, esse é o primeiro ponto, independente digamos, da condição econômica da pessoa, né? Uhum. Então, quando a gente pensa assim em mundo do trabalho, em mundo dos negócios, em relacionamentos, o primeiro ponto que eu acho que é importante a gente observar é as pessoas com quem eu tenho mais afinidade, como é que elas são, né? Se a gente puder fazer esse exercício é possível fazer quando a gente se desloca um pouco, quando a gente começa a ver de fora, né? Como a gente, por exemplo, tivesse num campo de futebol, aí parasse ali, subisse na arquibancada e visse o campo de uma outra visão mais geral. Aí a gente se vê naquele contexto e a gente pode observar algumas coisas que dentro do contexto a gente não observa. Uhum. É, e aí, né, dando continuidade aí ao teu raciocínio, a gente, quando nós, como ajudantes, como consultores ou terapeutas, enfim, quando a gente está naquela função de contribuir com alguma coisa que está procurando uma solução, a gente encontra, por exemplo, com escolhas que a pessoa fez, consciente ou inconscientemente, e que na nossa visão neutra, o olhar neutro, ele permite a gente ver que, de fato, esse lugar de vítima, ele carrega a pessoa para uma infância, para uma imaturidade emocional. Ela fica esperando uma ajuda que vem de fora, assim como ela acha que a responsabilidade do que aconteceu é 100% de alguém que não é ela, né? Então a gente identifica isso, que a pessoa foi fazendo determinadas escolhas que a colocaram nessa condição, né? E com isso ela atrai para si um determinado perfil de pessoas, ela monta uma equipe que tem determinados traços de comportamentos semelhantes, e aí ela se encontra com dificuldades na gestão daquela equipe e tem outros tipos de consequência. Mas existem, por trás desse quadro que você descreveu, existem escolhas, né? Existe escolha. E essas escolhas, como você falou, né, elas são norteadas por, por situações que eu vejo que a gente carrega desde a infância. Por isso que
eu acho importante, por exemplo, quando a gente trabalha com pais e pais de crianças pequenas, um dos exercícios fundamentais que eu vejo que os pais devem fazer com seus filhos é trabalhar a escolha. Ensinar os filhos a ser responsáveis pelas escolhas que lhe fazem. Obviamente, respeitando a idade, respeitando a capacidade da criança de entendimento das coisas, mas começar desde pequeno a permitir que as crianças aprendam com os erros. Né? Porque em muitos momentos também observam que as pessoas não fazem por medo de errar. E possivelmente esse medo de errar está vinculado lá na infância, ou por um processo de repressão da educação, ou por ver o pai ou a mãe serem maltratados, ou então eles verem as dores dos pais pelas escolhas mal feitas que os pais fizeram, né? Ou pela, assim, digamos assim, alguma interferência assim, do tipo assim, não seja que nem seu pai, não seja que nem seu irmão, essas comparações negativas, né? Que faz com que as Uhum. pessoas elas guardem no seu inconsciente medos, né? Então é muito mais fácil a pessoa ela se acomodar, né? Por medo de errar, só que ela verdadeiramente ela não é feliz. Então, quando às vezes as pessoas conversam com a gente, elas falam assim: ah, eu estou me sentindo deprimida, eu estou com um processo de depressão. Às vezes, essa depressão que ela fala nada mais é do que a falta de um sentimento de felicidade por falta de realizações. E essas faltas de realizações elas estão muito vinculadas a medos. E esses Uhum. medos estão muito vinculados à insegurança que possivelmente ela carrega da infância, que em algum momento aquilo foi colocado nela. Mas não significa dizer que ela precisa conviver com isso pro resto da vida, né? Por isso que a gente precisa, por exemplo, né? Eu tinha muito medo de falar na escola. Por quê? Porque eu tive um contexto familiar, né, em que uma das consequências daquele meu contexto familiar, quando eu era criança e adolescente, eu ficar gago. Eu era um adolescente gago. E eu morria de vergonha de ir lá na frente da turma, né, que tem essa dinâmica, o professor pede para a gente falar alguma coisa, né, e eu morria de medo. Então, o que que aquilo me trouxe? Uma insegurança, né? E uma crença de que eu era incapaz de, de falar em público. E não só em falar em público, mas de eu externar meus sentimentos, né? Até que eu fui crescendo e graças a Deus, eu pude reverter esse quadro, né? E hoje eu tenho um pouco mais de segurança ao falar, né? Ao expressar minhas ideias. Então, assim, veja, então a gente às vezes está carregado de medos, de culpas, e a gente trava em determinadas áreas da vida. Por isso que eu vejo, Almir, que a gente deve sempre olhar para a nossa infância, mas não no sentido de ficar preso à infância, mas de ver na infância possíveis gargalos que a gente teve lá naquele momento e que a gente está reproduzindo aqui na fase adulta. Então, esse olhar para a infância não é um olhar de ficar preso ao passado e culpando os pais, culpando a infância, ou seja, aquela história da vítima, né? Mas sim, olhar na perspectiva de transformar aquilo que a gente observa que está nos limitando. Então, isso para o mundo de trabalho, voltando ao mundo de trabalho, isso é muito importante, que as pessoas chamam de autoestima, né? A gente ter segurança. O que é autoestima? É segurança de saber se expressar, de saber se posicionar, né? E de saber escolher, né? Eu escolho, por exemplo, eu tive uma escolha muito importante na minha vida. Quando eu observei que eu tinha uma habilidade na área de consultoria, eu resolvi deixar de ser um servidor público concursado. Eu fiz essa opção, né? Eu deixei uma suposta estabilidade financeira por uma estabilidade financeira e emocional, né? Então, assim, as escolhas elas requerem maturidade, requer coragem, né? E requer, acima de tudo, atitude, né? Uhum. Então, eu vejo assim que a gente, às vezes, em nome de uma estabilidade,
né, a gente fica escravo de uma opção, né? Então, quando a pessoa se sente infeliz, com muita frequência, é importante ela olhar se ela está com medo de realizar alguma coisa, né? Se o medo do erro predomina em relação à vontade de acertar. Então, assim, é aquela história, né, do princípio da investigação científica, né? Se a pessoa não tiver dúvida, ela não vai ser um bom pesquisador, né? Ela não vai ser um bom cientista, porque tudo começa a partir da dúvida, né? Então, ter dúvida não é sinônimo de ter fragilidade, de ser é, vulnerável. Ter Inseguro, dúvida vulnerável. né? Ter dúvida é uma condição importante para a gente poder saber fazer as escolhas as melhores possíveis. Muito bom. Você puxou diversos fios aí que a gente pode explorar, mas eu queria destacar dois que eu acho que são muito importantes. Primeiro, que uma determinada condição ou de uma determinada atitude diante da vida, por exemplo, a de vitimização, como você descreveu, ela não é uma condição inevitável eternamente, né? Então, existem caminhos para a pessoa sair desse jeito de olhar para a vida, né? Como se alguém, alguém me colocou nessa situação e alguém tem que me tirar dessa situação. Esse é um ponto importante e que eu vejo como um caminho, qualquer que seja a escolha que a pessoa faz para encontrar esse caminho, é o autoconhecimento, né? Porque quando a pessoa procura, como você mencionou, conhecer a sua história mais profundamente, se reconciliar com a sua história, se resolver com o seu contexto de vida, principalmente na sua origem familiar e nas oportunidades, o contexto inicial da sua vida, ela vai começar a perceber que aquilo ali foi um ponto de partida e que a vida avançou e como um adulto ela vai poder levar para frente, por exemplo, nos seus empreendimentos, na sua maneira de ser um líder dentro da empresa em que trabalha ou de nos negócios, enfim, ela não precisa estar espelhando dificuldades que ela tem em relação à sua própria autoimagem ou à sua própria, vamos dizer, autolimitação pela depreciação do potencial dela, né? Porque uma das coisas da vítima é que ela não acha que ela tem recurso suficiente para sair do buraco em que ela está. E isso é terrível, né? Então, de tudo que você falou aí, várias coisas são significativas e nós poderíamos explorar, mas eu queria valorizar isso, o caminho do autoconhecimento, né? Como uma chave para a pessoa começar a mudar a sua história, né? E assim, né? O adulto é aquela pessoa que ela se desafia a vencer os medos, né? Então, assim, a pessoa, para ser adulta, ela tem que gostar de se desafiar, né? Porque senão ela vai ficar sempre no colinho da mamãe. O medo é um sentimento importante a gente estudar, né? Porque eu acho que o medo assim, é uma coisa assim, extremista. Ou a pessoa não quer tomar nenhuma decisão, não quer resolver nada, ou a pessoa é extremamente autoritária, né? Então, quando a pessoa tem medo, ela é insegura. E normalmente as pessoas muito autoritárias, muito assim, só elas que podem dar a palavra final, só elas que mandam. Se for ver direitinho, ela tem ali dentro dela alguma insegurança, né? Que tem como pano de fundo algum medo. E também, por outro lado, a pessoa que também está lá encostada, né? No, no colinho da mamãe, com 30, 40, 50 anos de idade, também está com algum medo, né? E é um medo que leva ao outro extremo, né? De não querer fazer nada por, por achar que vai ser uma decepção. Então, essas coisas assim, Almir, que esses sentimentos, que eu acho que quanto mais a gente investigar, é bom para a gente, sabe? Porque nós estamos dentro de um contexto social
cada vez mais exigentes. Veja, tem essa parte individual, essa parte da pessoa, do que a pessoa herda do seu, do seu contexto familiar e cultural, mas também tem um aspecto que, dentro de uma dimensão, que é uma dimensão social e política que também não devemos ignorar, né? Nós temos hoje aí digamos assim, uma engenharia social que promove, estimula esse tipo de comportamento de pessoas com medo, de pessoas sem iniciativa, de pessoas encostadas, de pessoas acomodadas, né? Porque tem alguém faturando com isso, né? Então, assim, a gente também não deve perder também essa dimensão, né? Que nós Uhum. estamos dentro de um contexto social e político e a gente deve conhecer esse contexto social e político para a gente poder se defender e, inclusive, traçar estratégias de sobrevivência dentro dele. Então, assim, se eu quero alguma coisa na minha vida, eu não posso ignorar que eu estou dentro de um contexto social e político que existem determinadas padrões de comportamento que podem atrapalhar digamos assim, o meu objetivo. Então, eu tenho que conhecer o inimigo para saber me defender do inimigo, né? Eu tenho que conhecer a estratégia do inimigo para poder ter a minha estratégia. Então, assim, não dá para também a gente viver em bolhas, achar que a minha situação é uma situação isolada do contexto geral da sociedade. Então, a gente tem que também observar isso. E observar isso, para mim, nada mais é de que uma forma inteligente de conduzir a vida, né? Por exemplo, por exemplo, né? Isso eu vi muito quando eu tinha militância no sindicato, né? Sindicato de trabalhadores. Tudo era culpa dos patrões, né? Então, assim, existia o que hoje a gente vê, o que a gente fala assim, de um equilíbrio sistêmico, é muito comum na relação empregado-empregador existir esse desequilíbrio, né? É um achar que é sempre explorado e o outro achar que deve sempre explorar. Então, quando isso acontece, existe digamos assim, um ambiente doentio dentro do contexto da empresa ou da organização. Quando existe uma visão diferente dessa, quando o empregado, por exemplo, ele tem algum nível de gratidão pelo aquele emprego, porque aquele emprego gera para ele uma renda e aquela renda que ele recebe faz as coisas da vida dele acontecer, ele tem assim naturalmente ele tem uma condição melhor de se posicionar dentro daquele ambiente de trabalho. E quando o empregador também vê o empregado como uma, uma pessoa, e essa pessoa é fundamental para a existência do seu negócio, existe então uma tendência a equilibrar essas forças. E todo mundo ganha nessa história. Então, assim, mas quando existem os extremismos, aí a coisa pega, porque você quebra essa relação sistêmica e fica cada um por si. Quando no relacionamento é cada um por si, a tendência é dar errado. Por exemplo, no casamento, né? Uhum. Quando existe digamos assim, um ambiente familiar em que existe uma disputa, né, de posição ou de mando, existe um desequilíbrio e um ambiente muito favorável a um desgaste que pode levar até uma separação, né, ou uma traição, por exemplo, né? Mas quando existe um ambiente familiar, num casal, em que existe um sentimento de convergência, em que um reconhece o lugar do outro, um reconhece a importância do outro para o crescimento mútuo, aí as coisas fluem com muito mais leveza, né? Então, esse olhar também, que não só para dentro, mas também para o mundo externo, é muito importante a gente saber se posicionar. Ó, eu vou falar uma coisa para você, Almir, que eu tenho observado nessas minhas andanças em projetos. Olha, veja como é que são as coisas, né? Às vezes as coisas aparecem com uma intenção e elas se transformam ao longo do tempo num problema. Hoje nós estamos num contexto, por exemplo, econômico no Brasil, em que existe uma dificuldade muito grande de se empregar pessoas em função da quantidade de auxílio governamental para aquelas pessoas.
É Bolsa Família, é Bolsa Gás, é pé de meia, é pé não sei das contas, entendeu? Então, assim, a intenção original pode ter sido até boa, de auxiliar as pessoas que realmente estavam precisando, né? Digamos assim, de um suporte inicial para crescer. Agora, o que que nós estamos observando? Um grupo cada vez maior de pessoas acomodado nessa renda, né? E não querem serem, digamos assim, fichadas, né? Como se falava antigamente, né? Não querem ter um trabalho com carteira assinada porque perde esses ditos benefícios. Então, veja Uhum. como é que as coisas são. Às vezes, um pai, uma mãe, com a intenção de ter o filho perto, começa a mimar o filho, a dar Uhum. mesada, a dar isso, a dar aquilo, tal. E aquela criança, ela cresce acostumada a receber aquilo pelo esforço dos pais, não pelo esforço dela. Então, nós estamos vendo isso ser reproduzido na sociedade, de uma forma macro, né? Então, assim, E, é uma reflexão que a gente precisa olhar também para isso, porque isso impacta a nossa vida. e isso me faz voltar para algo que você falou agora há pouco, né? Porque independente da idade cronológica, a pessoa que paralisa o seu próprio desenvolvimento para poder viver de benesses, né? Ainda é uma criança que está gostando de estar no colinho da mamãe, tá certo? E não desenvolve um projeto de vida que certamente incorre em riscos, né? Agora, então, quer dizer, deixa eu ver se eu pego um outro aspecto essencial do que você acabou de descrever aí. Existe uma dimensão interna que, vamos dizer, de uma certa maneira, molda a minha maneira de olhar para o trabalho, para o empreendedorismo, para a iniciativa de ir para a vida e desenvolver um projeto que tenha coerência com os meus valores, com aquilo que é o meu potencial, né, o meu sonho, o que seja. É algo de dentro. E existe algo que está fora e que eu preciso considerar, seja o contexto sociopolítico, seja o tal do mercado, o que é que realmente faz sentido para aquelas pessoas a quem eu pretendo beneficiar com a minha empresa, com o meu serviço, com o meu negócio. Eu tenho que olhar para dentro e para fora, tá certo? Porque também às vezes a gente encontra pessoas que bolam soluções incríveis, mas na verdade elas passam a procurar para qual problema eu vou aplicar essa solução. E ela não olhou antes para o mercado. E às vezes a criatividade dela foi totalmente moldada por algo que está dentro dela. Tem a ver com interesse pessoal, com coisas que vão para o universo interior. E ela esqueceu de olhar para fora e considerar os desafios que estão fora de nós. Faz sentido isso em relação ao que você falou agora? Faz sentido, sabe? Porque, olha só, veja bem, quando um exemplo assim, como se a nossa a gente dirigir a nossa vida como se estivesse dirigindo um carro. O que que a gente faz? A gente olha para frente e a gente mede a velocidade. Ou a gente freia ou a gente acelera. Mas a gente também olha para os lados e olha para trás, né? Por isso que o carro tem dois retrovisores, né? Laterais e um retrovisor para a gente ver quem está vindo de trás. Então, a gente tem que ver a vida dessas formas, usando os dois retrovisores laterais e o retrovisor para a gente ver para trás. E esse ver para trás é a gente andar para frente com base na experiência vivida, né? Uhum. Mas sempre olhando para frente. A gente tem um momento que a gente acelera, mas tem um momento que a gente freia, tem um momento que a gente para e às vezes tem um momento que a gente dá uma ré, né? Então esse é o movimento da vida. Mas a gente tem que estar seguro do volante. A gente tem que estar sabendo para onde que a gente vai, né? Então, quando a pessoa ela quer se desenvolver, por exemplo, no campo profissional, seja empreendendo, ou seja, até no lugar de um funcionário público ou de um funcionário com carteira assinada, ela deve ter assim uma visão de que assim, pô, eu me conheço, então eu sei das minhas fragilidades. Mas aquele universo ali, eu domino, eu conheço realmente as pegadinhas, né? Então, assim, e hoje, assim,
assim, então, com o advento das redes sociais, a gente recebe muita informação e muitas soluções mágicas. Então, Uhum. assim, o que que a gente tem que, do meu ponto de vista, o que a gente tem que observar? Por exemplo, se eu quero empreender, eu tenho que conhecer o contexto social e econômico em que eu estou envolvido e em que aquela minha ideia está contextualizada. Por exemplo, se eu quero abrir uma sorveteria, eu preciso saber se o local que eu quero instalar aquela sorveteria é, por exemplo, numa região que é frio o ano todo, né? Se eu quero abrir uma loja para vender guarda-chuva, eu preciso saber se o lugar que eu estou vendendo guarda-chuva chove, né? Então, a gente tem que conhecer a realidade socioeconômica, né? Para dentro dessa realidade socioeconômica, a gente saber posicionar aquela nossa ideia, porque às vezes a ideia é boa, mas o contexto social e econômico, eu preciso conhecer o desejo das pessoas, saber o que que as pessoas querem, porque às vezes eu tenho uma ideia muito boa, só que as pessoas não querem aquela ideia, né? Uhum. Então, assim, às vezes eu tenho uma intenção, só que a intenção em si não é sinônimo de sucesso. Eu preciso ter intenção, eu preciso ter estratégia e eu preciso ter uma leitura da realidade. Não adianta só eu querer achar que as pessoas vão comprar meu produto porque eu considero meu produto excelente produto. Eu preciso saber se as pessoas estão interessadas naquele produto, né? É Uhum. que nem no relacionamento, né? Eu posso até gostar de um jovem gosta de uma menina, mas o gostar daquela menina não significa dizer que aquela menina gosta dele. Então tem que ter uma aproximação, tem que ter um conhecimento. A pessoa tem que mostrar o que ela tem a oferecer para ver se a pessoa desperta algum interesse nela, né? Então, assim, Uhum. para mim, assim, digamos assim, é uma repetição, né? Guardada as devidas proporções, né? Mas é uma repetição, né? Se eu quero encontrar uma pessoa para minha vida, a primeira coisa que eu tenho que fazer é me apresentar, né? Uhum. Se eu quero saber se aquela pessoa é a pessoa da minha vida, a primeira coisa que eu tenho que fazer é conhecer aquela pessoa. Então, se eu quero ter um negócio, a primeira coisa que eu tenho que fazer é saber que negócio que eu quero ter. E segundo, é saber se as pessoas vão se interessar pelo aquele meu negócio, né? Então é isso, a gente olhar para dentro e olhar para fora com frequência, em tudo que a gente faz. E uma outra coisa que você disse um pouco antes, que eu gostaria de destacar, estou achando super legal a nossa conversa, mas você falou do medo, né? Existe uma manifestação do medo que ela é tão problemática, vamos dizer assim, que faz com que a pessoa se movimente no sentido de escapar de uma determinada situação. Isso pode até dar certo, mas muitas vezes ela não está olhando para isso que você falou agora. Qual é o negócio que eu quero ter? Como é que eu vou me sentir bem? Fazendo o quê? A pessoa está pressionada por algo que ela não quer. Então, fazendo o paralelo com o casamento, né? Tem pessoas que, ao invés de ter esse tipo de olhar que você descreveu agora, elas acabam saindo para um relacionamento porque elas não estão aguentando o contexto de vida que ela tem. Ela precisa escapar daquele ambiente doméstico que ela vive, então ela foge com o trapezista do circo, casa com o primeiro que aparecer. E isso muitas vezes a gente vê no mundo do empreendedorismo. A pessoa tem clareza do que ela não quer, do que ela quer escapar, de onde ela quer fugir, mas ela não tem diante dela um objetivo claro, uma motivação legítima, não tem um olhar para o mercado, não tem o devido cuidado com o projeto dela. É tanto que esse pessoal aí da área de inovação, que eu faço alguns trabalhos para consultores de inovação, eles costumam dizer: quem tem uma ideia não tem nada, porque a ideia em si, sem uma ideia ninguém se movimenta, mas a ideia em si, ela não é nada. Não adianta eu amar a minha ideia. Eu preciso partir para a prática, eu preciso testar os meus protótipos, eu preciso ver se tem alguém que acha que o que eu tenho para oferecer faz sentido, correto? Eu estou rindo aqui, Almir, porque
eu estou me lembrando de alguns tipos de pessoas que a gente se depara na vida, né? Aí tem aquele É, cara super crítico, né? é, Que o governo X não presta, o político X não presta, aí faz análise econômica, política e tal, não sei o quê, mas não faz nada para mudar nada. é, Aí tem aquela é, pessoa que reclama do trabalho, que já chega mal-humorada, já acorda sofrendo porque vai pegar um ônibus ou vai pegar o carro para ir trabalhar, mas não faz nada para sair daquele trabalho, né? Tem aquela pessoa que está no relacionamento sofrendo dia e noite e tal, mas também não faz nada para mudar aquele. Então, assim, é uma situação assim, muito. Assim, a gente ri assim, mas é muito triste de ver, né, Almir? Assim, como é que é triste, muitas cara. pessoas estão presas nessa situação, sabe? Quero somar um perfil que está muito recorrente. São aquelas pessoas que parece que a vida começa na sexta-feira à tarde e termina no domingo à noite. Quer dizer, aquela pessoa que não se realiza no trabalho, mas não se movimenta, porque ela prefere vibrar, vamos dizer, com o sextou, né? Quando a pessoa valoriza muito a sexta-feira, para mim já é um sintoma de presta atenção, né? Eu não vejo as pessoas postando assim, oba, segundou, né? Vou trabalhar, né? E a melhor coisa que tem é quando a pessoa está colocando a sua energia, a sua inteligência, a sua motivação a serviço de algo que ela acredita, né? Como isso leva a pessoa para a vida, né? Como isso segura emocionalmente a pessoa numa positividade, né? Concorda? Concordo plenamente. Eu costumo dizer assim que ao longo desses mais de 40 anos de trabalho, Almir, eu sempre trabalhei naquilo que eu gostei. Toda vez que eu cheguei num ponto, que eu chegava num ponto, vai assim, já tá bom, eu saía do emprego, mas saía pela porta da frente. E com o coração feliz. E, assim, graças a Deus, nunca fiquei desempregada. Por quê? Porque antes de estudar tudo isso que a gente vem estudando, eu fazia isso inconscientemente. Eu pensava positivamente. Não, já deu aqui e agora vou para outra. E eu sempre gostei de trabalhar naquilo que eu trabalhava. E isso facilitou muito a minha vida. Por quê? Porque me trouxe alegria. É o que você falou, né? A gente vai para a vida, né? A gente vai para a vida. Então, assim, às vezes, em nome de uma suposta estabilidade, as pessoas passam a vida escrava de um trabalho, sofrendo dia e noite. É o que você falou, graças a Deus chegou sexta-feira. Graças a Deus chegou o final do expediente. Rapaz, eu acho uma coisa assim muito pobre, sabe? Um sentimento assim muito, muito assim limitado que a gente tem condição de vencer. Por exemplo, né? Eu vou falar uma coisa aqui que talvez incomode algumas pessoas que estejam nos ouvindo aqui e nos vendo, né? Que é o seguinte: eu moro numa região em Brasília e tem muita gente assim, muita kitnet, muitos prédios com apartamentos pequenos e tal. Então, é muito comum ver pessoas início de carreira, jovens, adultos, né, morando por aqui. Só que todos eles casados com pets, o gatinho ou o cachorrinho. Eu fiz uma pesquisa, Almir. Nós temos na Associação de Pets do Brasil registrado cerca de 143 milhões de pets, né? Ah, Cássio, você não gosta de cachorrinho em casa, de gatinho? Não estou falando gostar ou não gostar. Não estou falando de maus tratos de animais. Eu estou falando assim, o que que isso está sinalizando? O que que isso, a minha opção de morar sozinho, a minha opção de viver solteiro, com um cachorrinho dentro de casa, ela é motivada por quê? Eu acho que a gente tem que incomodar um pouco as pessoas com essa reflexão, né? Então, assim, se por outro lado, Almir, também tem outra coisa. Se eu estou numa condição em que eu vivo para o trabalho, tem alguma coisa em desequilíbrio. Se eu, Perfeitamente. ca- né? Se eu casei com o meu trabalho, e isso as mulheres, acontece muito com as mulheres. Tem muitas mulheres que eu posso afirmar, elas casaram com o trabalho para não casar com o homem. Então, Uhum. tem alguma coisa em desequilíbrio. E quando o homem também passa muito tempo fora de casa, no ambiente de trabalho,
e chega em casa para ver o seu futebol ou o seu jornal e dormir, tem alguma coisa desequilibrada no relacionamento dele dentro de casa. Então, a gente tem que ter a coragem, aí volta o termo do medo e da coragem, de perceber como é que nós estamos conduzindo a nossa vida, qual é a dinâmica que nós estamos colocando para a gente mesmo viver. Então, Uhum. são observações que, quando a gente enfrenta, né, a gente encontra soluções. Por exemplo, quando eu observei, falei lá anteriormente, que eu tinha medo de falar porque eu era gago, quando eu comecei a me posicionar, eu curei a gagueira. Uhum. Quando eu observei que eu podia ser mais do que eu achava que eu tinha o merecimento de ser, eu me posicionei, inclusive no mercado de trabalho, de onde vim, Almir, da minha infância, para onde eu estou, eu posso dizer que até o presente momento eu sou uma pessoa vitoriosa em muitos aspectos. Em Uhum. muitos aspectos. Por quê? Porque eu resolvi tomar uma atitude na vida. Às vezes dói, às vezes dói. Mas eu preciso, é tipo assim, né? Eu tô com dor de dente. Eu acho melhor eu, dentista, sofrer um pouquinho na cadeira de um dentista que eu morro de medo, aquele barulhinho daquela máquina. Zzz, aquilo ali me deixa com uma imensa aflição, mas pelo menos eu sofro aqueles minutos, mas resolvo. Mas resolvo. Do que passar o dia e a semana, o ano todo com aquela dor de dente, porque eu não quero encarar um dentista. Então, tem muita Uhum. gente que passa a vida toda sofrendo porque não quer se sair do que supostamente seria uma zona de conforto, que nem isso eu uso mais esse conceito, sabe por quê? É, pois é. Isso aí não existe zona de conforto. É. Existe a zona de medo, entendeu? Que a Uhum. pessoa se coloca nela e a zona de medo é a zona vizinha da zona do vitimismo. São tudo vizinhas, bora no mesmo condomínio. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Muito bom. Olha, Cárcius, parece que esse aqui é o primeiro capítulo de conversas que nós vamos ter pela frente, tá? Mas eu acho que esse tempo que a gente está conseguindo dedicar para mais uma conversa entre nós, né, que já tivemos algumas ali pelo Instagram e tal, está trazendo insights, está trazendo reflexões e algumas provocações, né, para o nosso público, e eu acho que é isso mesmo. Então eu creio que por hoje tá ok, estamos, vamos dizer, cumprimos uma agenda aqui. Quero agradecer sua presença, o seu tempo. Queria deixar um espaço aqui para você se manifestar e depois eu vou fazer um fechamentozinho aqui do nosso programa. Legal, muito grato aí pela oportunidade, Alberto. Então, assim, a mensagem que eu quero deixar para todos os que estão nos vendo e ouvindo é que acredite na sua capacidade de ser feliz, e ser feliz é ir para a vida, sabe? A gente acreditar que é possível a gente realizar as coisas, é possível a gente ter uma condição material suficiente para a gente ter as coisas que a gente deseja, é possível a gente encontrar uma pessoa amada, é possível a gente se realizar num casamento ou num trabalho. As pessoas que, pelas circunstâncias da vida, não constituíram uma família, é também possível encontrar sua felicidade, seus meios de satisfação, de alegria. Então, toda a felicidade, a prosperidade material e espiritual, ela é para todos, independente da condição da pessoa, porque, assim, Almir, a gente também reconhece que tem circunstâncias que levam as pessoas a uma situação, né, que a gente também não deve jogar pedra nem criticar. Então, quanto menos a gente julgar as pessoas, quanto menos a gente censurar as pessoas, e quanto mais a gente buscar compreender a pessoa, é melhor para todos. Então, fica essa mensagem aí, né, de crescimento conjunto, sabe? A gente acreditar na gente, acreditar nas pessoas e acreditar que a gente é capaz de ser feliz. Muito bom, muito legal. Então, essa foi mais uma edição do nosso Visão 360, Vida e Negócios. Convido vocês a continuar acompanhando nossa programação. E uma das coisas que eu estou levando para mim com esse programa de hoje são várias pautas para os próximos programas, tá? Tem coisas aqui que a gente só sinalizou. Vamos explorar mais em outras oportunidades.
Cárcios, agradeço mais uma vez, felicidades, grato aí por quem está nos acompanhando e até a próxima.